A morte não é o fim, é só o que resta de nós. Nota da autora. Este texto nasceu do silêncio. Escrevi-o para aprender a despedir-me de mim e para agradecer aos que me deram forma. Não é um funeral, é uma devolução, um regresso ao princípio, um gesto de amor por tudo o que fica. Naquele momento todos os corpos estavam mudos, todos menos eu e o padre. Eu já só era corpo silêncio, deitado com o que restava de mim. O padre de joelhos, em vénia, naquele friozinho divino rezava ao sagrado, enquanto as mãos se entrelaçavam em orações de salvação. Hoje é o dia em que me despeço da vida. Quer dizer, para os que me rodeiam já me despedi, mas não sabem que ainda estou naquele limbo, o escuro e as sombras. As mãos emparelhadas ao centro de mim ajustam o fato ao correr do corpo. Camisa branca engomada presa a um nó da gravata que me sufoca. Sapato negro e o terço a contar os rosários da vida. E eu a ver os santos pendurados nos pedestais, tantos e todos a olhar para o céu. A igreja que me recebe como último adeus está cansada destas despedidas. Todos os humanos se despedem. Não lhe importa o que foram ou o que fizeram. Tudo vale o mesmo. Até o que fingimos esquecer. E aqui fica a olhar o teto numa subtileza que os olhos não temem. E eu ali, refletido naqueles que me velam, entre o altar e o que já não sou, olhar para Cristo. E a dizer baixinho, tenho uma coroa igual à minha. E os santos a murmurar entre dentes. Os bancos corridos de Sicupira percorrem a igreja em dois lados, cansados de tanto corpo que não regressou. A meio, o corredor preso a uma carpete vermelha foge da porta em direção ao sacrário. Entra no conopeu e enfrenta o corpo do Senhor numa hóstia alumiada por duas velas, sem dúvidas do que ali existe. Só não sei se os santos olham para algum defunto. Talvez escolham uns e não outros por capricho, ou pelas esmolas. Não creio que se interessem muito pelo que fizemos em vida, ou então pelo que tentamos alcançar. As velas ardem para nos anunciar o inferno. Em cada chama um pecado a gritar salvação e um santo a olhar de soslaio. Está meia casa. Não tenho muitos admiradores, nem muitos amigos, mas os que aqui estão deram-me imenso trabalho. Por isso sinto-me confortável. Aceito-me a igreja como se fosse uma multidão. Não sei tudo o que deixei para trás, mas sei que estou aqui. E sei que a morte é um momento roubado à vida. Enquanto o manustércio e galheteiros correm para o altar das mãos do sacristão. É preciso despachar o defunto. Só Cristo se mantinha impávido, braços abertos, pregados a uma cruz que bem podia ser a minha. Afinal, somos cúmplices um do outro desde a catequese. Enquanto ele se demorava nos seus mistérios, eu saía à minha procura. Agora, sempre que olho para ele, fico sem saber o que lhe dizer. Talvez me esteja a tentar perguntar, estás aqui a fazer o quê? Sempre o conheci naquela posição. Imaginava que estava assim para poder abraçar, mas não. Nasceu assim. E mesmo que quisesse fechar os braços, não seria capaz. É forma de se equilibrar nos humanos, suspenso num arame que ninguém vê. Eu também não podia mudar. A estola avança primeiro que o padre, mãos em prece e o singulo sem saber se anda para a frente ou para trás. O missal marca a abertura para o fim. Fez um silêncio de morte. O padre, virado de costas para Cristo, remoía baixinho o silêncio. Não sei se por mim ou pelos santos olharem para o céu. Não sei há quanto tempo estou aqui, sei apenas que ainda sou este vento fininho preso a mim. Já não consigo ver nada do caminho percorrido. Só tenho a porta como destino. Mas que importa o que está para trás, se não lhe posso tocar?
A missa de corpo presente prossegue como se soubesse muito para contar. As palavras são o que são, mas algumas ainda me incomodam. Obrigam-me a cerrar os olhos. Ninguém ouve nada num sermão de despedida. Os santos não ligam, não tiram os olhos do além. Mas também não posso estranhar, se sempre foram assim, pelo menos comigo. Nem São Judas Tadeu, o santo das causas impossíveis, me deu ouvidos. A sineta do altar estremece o silêncio. O corpo de Cristo é levado às alturas. E eu à procura de uma esmola para a volta do sacristão. A putrefação é o meu último aroma. O que sei é que não estou só nesta despedida. Leva-me o silêncio. Mas não posso falar de como sustém antes de falar de mim. Eu sou a família. E todos são apenas um. Foi nela que procurei um lugar para chegar. Foi com ela que fiz da terra estrada, da voz rugido e das mãos orações para me escutar. Foi por ela que me inventei para que o amanhã chegasse mais cedo, para que vivesse sem medo. Fiz de mim uma autoestrada, e se nunca fui abençoado, foi porque nunca cheguei ao destino. A família sempre foi o lugar onde a minha vida assentou, e carreguei-a comigo com toda a minha honra e dignidade. E agora que estou nesta antecâmara do que fui e do que posso vir a ser, sei que, mesmo quando me perdi, permaneci inteiro. E tudo o que me deram é o que sou. Fiz de mim procura, e se nada me encontrou, foi porque a chegada nunca foi o meu lugar. Antes de seguir para o silêncio do meu pai, tenho que falar da minha mãe. Foi ela que me trouxe ao mundo, foi ela que me fez dos seus dias o gesto de esperar por mim. E quando o grito chegou, eu fiquei para sempre perfume seu. É este perfume agora que sufoca a putrefação. E nos dias em que me tornei passageiro do desacerto, com o corpo esquecido da razão, foi a memória primeira, o sopro inicial, que me levou de encontro à voz que havia dentro de mim. Afinal era a tua. Porque para uma mãe, um filho não cresce. Somos sempre o seu segredo. E no abraço o gesto mais puro de todo o universo. Um homem só encontra o peso inteiro do seu nome quando o céu se faz órfão. A minha mãe me deu até aos 94 anos. Tive tempo para lhe mostrar que a memória do dia em que me deu um nome ainda hoje respira no que sou. Onde nós estamos agora, porque ela estará sempre onde eu estiver. Não importa se estou morto ou não, ela vive em mim. Ela é a força que nos ligou em volta de uma missão, mesmo na ausência. Sou-te assim. Tanto de nós a caber no silêncio, e logo que a porta se fez, quero os braços da minha mãe, porque no fim somos sempre o que deixamos. Fui-lhe abrigo, fui-lhe filho, e trouxe-lhe a minha família para que soubesse que tudo o que sou lhe pertence. A minha vida inteira. E agora, nesta imobilidade temporal, procuro apenas o gesto que me liga à vida. Maria João, os teus lábios continuam pousados na memória de mim. E nesta alma que sem corpo és ainda a casa onde me abandono. És a claridade que eu guardo. A imagem que me dói por saber que nunca mais adormecerei nos teus cabelos. Os momentos eternos vivem num beijo que nos abraçou uma vida inteira. Tu és o meu lar, uma cama de palavras e viagens onde a maré sempre nos encontrou. Sempre que te procurei, encontrei onde repousar. Sempre que te abracei, fiz-me um barco sem velas. Foste o círculo de fogo que me segurou até ao fim. Em cada grito um avanço, em cada ferida uma cura. E para cada história um recomeço para o fim. E se o vento me obrigar a pedir perdão, eu o farei. À família que me ergueu, ao pai que me deu as voltas que ainda carrego, à mãe que me trouxe ao mundo e me guardou até ao fim, à mulher que me soube e aos filhos que me continuam. E eu ali,
a ver tudo de baixo para cima. O padre às voltas ao que fui, atira incenso como quem atira pedras. E os fantasmas perfilados pelas paredes, pendurados em crucifixos, estão nus como eu. E tudo à minha volta é um pedido para partir do frio que me guarda. O nó da gravata, as mãos do meu pai a dar as voltas da vida. Nunca saí deste nó. Foi a mão dele que me segurou sempre que voava para a minha própria finitude. Agora sei que vou embora. Vou largar as amarras. A noite segura-me por dentro, como se quisesse ficar comigo mais um instante. E o silêncio do meu pai voltará a mostrar-me o mundo dele. E eu voltarei a saber que sou mesmo seu filho. E de longe faremos palavras. E em cada oração o sujeito seremos nós. Agora vou para onde fores, caminharei contigo até ao novo fim, e dir-te-ei no caminho que sou. Irás ficar surpreendido por eu ser tanto de ti. E mesmo que me digas que nada importa, eu te direi que gosto de ti assim como és. E mesmo que o nó se desate de vez, hoje sei que o anjo que inventei para me guardar eras afinal tu. O segundo chega sempre antes do minuto. Sempre chegou. Mas só agora entendo que é no segundo e não no minuto que a vida decide tudo. Já nada me resta de tempo. Aqui, nesta prisão terrena, fica o melhor de mim em liberdade. E eu voarei até ao silêncio. E quando nada em mim restar do que fez dor, daremos as mãos. Juntar-nos-emos à mamã. Todos sabemos que a vida é uma correria. Ontem era eu, agora já não sei quem sou, nem sei para onde vou. Não sei se estou triste ou feliz, sei apenas que estou em descanso. A vida é uma trabalheira. A consciência nunca nos é explicada, ocupa-nos a liberdade. E com o tempo percebemos que somos quase apenas consciência. E sem fórmula matemática podemos dizer que a consciência é só a vida compilada em tempo. A consciência é a lanterna que nos ilumina o caminho. Às vezes é a palavra que não se ouve, ou a mão que nos impede de cair. Agora o que sei é que estarei morto assim que a porta do sacrário se feche. O cálice da vida arrumado ao escuro e o corpo de Cristo à porta a chamar pelo meu nome. Sentirei pela última vez um friozinho a dizer-lhe baixinho: olha para mim, está na hora da salvação. À porta, anjos e querubins afinam aleluias em trombetas que se repetem, sempre o mesmo refrão. Os desígnios de Deus são insondáveis. E quando a minha noite eterna chegar, serei um vagabundo do universo. Todos os sonhos serão terra. As dores barco à deriva, e a raiva que me consumiu será fogo que se apaga para sempre. E no céu não serei nada, nem pó, porque a pó só vão os bem-aventurados. Mas se o vento me obrigar a ajoelhar, eu ajoelharei, porque tudo o que levo é abril, e nos vossos beijos o perfume de ser só o que me deram. Vivi para fazer o certo no momento certo, e sempre que falhei, foi por ser apenas um de vós. Este é o meu fim. No bolso à esquerda, por cima do coração, a foto da minha companheira. Continuarei a seu lado para sempre. Das mãos, as dos meus filhos. Seguirei de mãos dadas até ao reencontro. No lado direito, a família. Os amigos que se tornaram família. Toda a que couber no seu interior. E o porta-estandarte são as mãos dos meus pais. E agora, deixo-me ir. A porta tomará o seu lugar em definitivo. O fogo curar-me-á de todos os assossegos. E na boca, a última oração. Não me salvem, se não levar a memória dos afetos.